Programa Movimento Sindical. Apoio Sinter, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sincempro, Simporo e CUT. Programa Movimento Sindical. O bom humor espalha mais felicidade do que qualquer riqueza do mundo. Ele vem do hábito de olhar para as coisas com esperança e de esperar sempre o melhor e não o pior. E lembre-se, se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Está começando o programa Movimento Sindical. No programa de hoje você vai ficar sabendo como está a luta pela transposição. Planejamento estratégico do Sindisaúde começa a ser colocado em prática. Sincepol intensifica as cobranças ao governo do estado pelo cumprimento do acordo feito pelo governador com os servidores da Polícia Civil. Asper garante assistência médica a um número cada vez maior de servidores públicos de Rondônia. Greve dos servidores federais deve ganhar a adesão de mais categorias e não tem prazo para terminar. Sintero divulga a proposta de texto da reformulação do plano de carreira da educação. E o decreto do governador que suspende novos pagamentos revolta os servidores. Os sindicatos se reuniram para discutir providências e garantir os direitos das categorias. Tudo isso e muito mais você vê agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Terminou o prazo solicitado pela Advocacia Geral da União para analisar os documentos encaminhados pelo governo do estado. Através de uma farta documentação, o estado provou que o governo federal pagou a folha dos servidores de Rondônia até 91. Os sindicalistas e a bancada federal também destacaram na AGU a Lei Complementar número 41 que criou o estado de Rondônia. Essa é a mesma lei usada pelo governo federal para fazer os repasses de recursos até 91. Assim, os sindicalistas esperam que a AGU se convença de uma vez por todas que a transposição tem que ser até 91 e com salário federal. Agora só falta a AGU elaborar o parecer jurídico e encaminhar ao Ministério do Planejamento. E o Sindisaúde já está começando a colocar em prática o planejamento estratégico do sindicato. Pela primeira vez, o sindicato tem um plano de ação feito com base em estudos da realidade da categoria. O planejamento estratégico do Sindisaúde foi feito nesse seminário com a participação de toda a diretoria, de delegados do interior e dos técnicos do sindicato. Para aplicar as concepções e ministrar as atividades, foi contratada uma empresa especializada. Durante um dia inteiro, a equipe permaneceu praticamente isolada na sede social do Sindisaúde, discutindo problemas, apontando soluções e principalmente buscando os caminhos mais adequados para a realização das atividades sindicais. O resultado desse trabalho já começa a ser utilizado para orientar a atuação da diretoria do sindicato, como explica o presidente Caio Marim. No mês passado estivemos com toda a diretoria administrativa e alguns outros diretores do interior, concluindo o nosso planejamento estratégico, onde se formatou um mapa de planejamento, um mapa estratégico do sindicato. O sindicato há 20 anos vinha trabalhando empiricamente, sem nenhuma ação administrativa certa, e nós acreditamos que o planejamento estratégico é uma ferramenta dentro da administração que pode dar rumos a uma entidade. Nós precisamos saber quem somos hoje, o que estamos fazendo e o que queremos ser no futuro. Então, o planejamento estratégico vai nortear a gente para que possamos tomar algumas medidas já de organização na entidade, de melhorar a entidade como um todo nos 52 municípios. Nós temos já alguns trabalhos a serem inseridos no sindicato, aonde até o ano que vem a gente quer aumentar a nossa afiliação no mínimo 20%. Então são várias
coisas que o sindicato vai realizar administrativamente para tentar melhorar essa filiação e, consequentemente, o sindicato ficar muito mais forte, ficar mais abrangente no Estado. Manifestação como esta em frente ao Tribunal de Justiça pode se repetir nos próximos dias. Esta é a maneira mais eficiente encontrada pelos servidores do Poder Judiciário para cobrar os direitos da categoria. A direção do Sinjur vem lutando principalmente pelo pagamento da ação dos 89% e pela definição da jornada da categoria. Na semana passada, diretores do Sinjur voltaram a fazer visitas ao interior. As reuniões dos municípios fazem parte da proposta do sindicato de unir os servidores de todo o Estado pela luta. Nos próximos dias, o Sinjur deverá convocar os servidores para novas assembleias. Estivemos agora recentemente em visita a algumas comarcas no interior, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Buritis, Machadinho do Oeste, justamente para trazer aquela transparência e aquele respeito que nós temos com o servidor, a transparência dessa administração. Sei que nós estivemos muito intensamente aí voltados com a luta, o servidor sabe que nós estamos imbuídos de um princípio maior, que é estar bem representando ele. No entanto, passamos agora 6 meses e ainda não tínhamos ido ao interior, a não ser, aliás, acho que, acredito que foi Guajará-Mirim, e Ji-Paraná numa assembleia. No entanto, ainda não fomos a prestar aquele relatório dos 6 meses de administração. E agora foi a primeira oportunidade, fomos bem recebidos, gostamos de estarmos ali próximo do servidor, para que o servidor realmente sinta aquela satisfação e aquela confiança, do qual nós estamos imbuídos de procurar fazer um bom trabalho para o servidor. E é importante isso. Por isso que nós temos a certeza de que só juntos vamos conquistar objetivamente os nossos interesses, as nossas reivindicações. Estamos levando para o interior todas as informações para ele estar, digamos assim, com aquele feedback em dia. Nós temos buscado isso e é o que nós vamos fazer com todas as outras comarcas ainda, que ainda não visitamos. Fiquem atentos, porque realmente a nossa agenda já por 2 vezes foi alterada, mas nós vamos chegar a todas as comarcas. A greve dos servidores da Polícia Civil ainda não está descartada. Isso porque o governo não está cumprindo totalmente o acordo feito com a categoria. Nesta semana, a diretoria do Sincepol praticamente deu plantão no Palácio do Governo para cobrar o envio de projetos à Assembleia Legislativa. O presidente do Sincepol faz uma avaliação de como está a situação. Há vários anos, os servidores da Polícia Civil reclamam da falta de condições de trabalho, das péssimas condições das delegacias de polícia e dos prejuízos financeiros devido à falta de política salarial do governo. Reunidos em assembleia, os servidores aliados aos peritos criminais e aos delegados de polícia decidiram reagir. Foi elaborada uma pauta de reivindicações e entregue ao governo com indicativo de greve no final do mês de junho. O governo reconheceu a situação e pediu prazo até o dia 5 de julho para atender as reivindicações. Ficou acertado que nesse período seriam encaminhados à Assembleia Legislativa os projetos de lei da aposentadoria, da promoção e da insalubridade, e em 45 dias será encaminhado o projeto de lei do plano de carreira. A tarefa do Sincepol agora é acompanhar o cumprimento desse acordo. Enquanto isso, o sindicato mantém a categoria mobilizada e pode convocar um novo movimento caso todos os itens não sejam cumpridos. Nós temos lá os 2 projetos que já estão na Assembleia Legislativa, que é o projeto da aposentadoria especial do policial civil. Nós temos o projeto nosso que também já está na Assembleia, que é a questão do auxílio alimentação. A gente já foi agraciado com esses 2 projetos. Agora um projeto muito importante para a categoria, que é a questão da promoção. Esse projeto tem que estar na Assembleia esta semana ainda, tem que estar na Assembleia esta semana, porque a categoria não aguenta mais essa situação, e o governo já sabe disso, já sabe do nosso posicionamento, e estamos esperando resolver a situação agora da questão da promoção para que a gente possa repassar a categoria e daqui a 45 dias, daqui a uns 20 dias, 25 dias, estaremos apresentando na Casa Civil o plano de cargos e remuneração dos servidores da Polícia Civil. Eu não quero nem pensar nessa hipótese de haver uma protelação.
tá? Porque a categoria hoje ela está magoada, está chateada, tá? Com esse posicionamento, com essa situação que o governo acabou colocando a gente, tá? Então nós não nem pensamos nessa hipótese, porque se acontecer de protelação com essa situação, com certeza nós vamos mobilizar novamente a categoria e expor o que está acontecendo, e a categoria vai decidir os rumos do movimento. E a Asper não para de crescer. A associação já cuida de mais de 40 mil vidas através de plano de saúde e plano odontológico. E ainda neste ano vai buscar mais convênios para oferecer descontos em compras e serviços aos associados. A Asper não é um plano de saúde. É uma associação formada por servidores públicos para contratar plano de saúde e plano odontológico mais baratos do que se fossem contratados diretamente. Com isso, os servidores conseguem muitas vantagens. Se não fosse a atuação da Asper, muitos funcionários públicos não teriam condições de pagar assistência médica e nem assistência odontológica. Por isso, a Asper registrou um grande crescimento no período de 1 ano e já atende a quase 40 mil vidas. Agora, a associação já pensa em expandir os convênios e ampliar as vantagens aos associados. Quando houve a fusão, nós tínhamos 11 mil vidas do Ciame e 18 mil vidas do Sintero Saúde, dava um total de 30 mil vidas. Hoje nós já fechamos com 34 mil vidas, de janeiro para cá já aumentamos esse número de mais 4 mil vidas, e a Asper só tem crescido. Então estamos trabalhando aí para melhorar o atendimento na rede. O próprio hospital da Unimed está inaugurando mais 100 leitos, e isso está melhorando cada vez mais o atendimento particular. E quais são as perspectivas da Asper para o futuro? Nós temos projetos de novos benefícios para os nossos usuários, e estamos trabalhando para buscar isso, para atender melhor os beneficiários, não só com planos de saúde, plano odontológico que nós temos também, como um benefício que nós temos, que é um auxílio funeral, mas trazer mais benefícios que possam atender os nossos beneficiários. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sinter, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Sinsempro, Simporo e CUT. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. A greve dos servidores federais segue firme e forte. Nesta semana, os servidores do INCRA aderiram à paralisação. E na próxima semana, mais categorias devem entrar em greve. A greve dos servidores federais já incomoda setores do governo federal. Cada categoria em greve desenvolve atividades e fazem manifestações nos seus locais de trabalho. Esta reunião é dos servidores da FUNASA. Eles paralisaram as atividades em Rondônia para cobrar salário justo e uma solução para o caso da intoxicação pelo veneno DDT. A gente está avaliando o seguinte: o movimento, nós estamos tendo várias adesões aqui em Porto Velho, inclusive o INCRA já entrou de greve, Na semana passada nós tínhamos 4 órgãos, agora nós estamos com 5 órgãos aqui parados mesmo, e a tendência até a semana que vem é a gente parar o IBAMA e o SFA e outros órgãos que realmente estão a nível nacional, estão paralisados. A nossa pretensão é essa. O governo Dilma bateu o pé e disse que só 31 agora de julho que vai ter uma resposta. Então daqui até o dia 31 de julho nós estamos parados para saber qual vai ser essa contraproposta do governo. Aqui no estado, o Sindicef estamos direto, os diretores estamos direto nos órgãos, conversando com os companheiros, e a greve praticamente aqui no estado não tem, mas somente dentro de Porto Velho, porque no estado a gente está esperando a FUNASA, distrito ainda, que estão hoje à disposição dos municípios, deliberarem se vão entrar a partir da semana que vem. Enquanto estão com as atividades paralisadas, eles fazem alguma coisa. Aqui foi feita uma palestra pela diretoria do Sindicef sobre assédio moral no local de trabalho. O presidente Daniel Pereira avalia que os servidores estão dispostos a não aceitar mais enrolação por parte do governo. Nós estamos trabalhando em todos os locais e a ideia do pessoal é sustentar a greve.
Acabamos de fazer uma discussão profunda aqui com relação ao pessoal da FUNASA. Trouxemos o advogado nosso do sindicato, que da nossa assessoria jurídica, para falar sobre a lei de greve. E o entendimento do pessoal é que até o dia 31 de julho, que é a data em que o governo estabeleceu como limite para apresentar uma proposta ou uma contraproposta para os servidores, nós vamos sustentar até lá essa greve. Nós temos categorias como o DENIT, que pode entrar de greve, nós temos categoria que nem o IBAMA, que pode entrar de greve, nós temos o Ministério da Agricultura, que em Brasília está parado aqui, nós estamos fazendo um trabalho com eles para ver se eles param também. Então existem sim outras categorias que podem vir a parar também. O Sintero divulgou nesta semana o texto do projeto de lei do novo Plano de Carreira da Educação. O projeto foi elaborado por uma comissão de técnicos do governo com a participação de representantes do Sintero. O prazo para ser encaminhado à Assembleia Legislativa é 30 de julho. Mas, antes disso, o Sintero ainda pretende ter uma nova rodada de negociação, mas dessa vez diretamente com o governador Confúcio Moura. A reformulação do plano de carreira foi uma das reivindicações dos trabalhadores em educação como condição para suspender a greve. O atual plano de carreira está previsto na Lei Complementar número 420 e é de 2008, mas não atende às necessidades dos trabalhadores, porque foi alterado pelo governo passado para prejudicar a categoria. Como resultado da suspensão da greve, foi criada uma comissão para elaborar o novo texto do plano de carreira. São 12 integrantes, sendo 10 representantes do governo, técnicos das secretarias da Educação, Planejamento, Finanças, Administração e PGE, e mais 2 representantes do Sintero. O prazo para a conclusão do plano e envio à Assembleia Legislativa é 30 de julho. Mas houve um acordo para que o texto ficasse pronto antes, para dar tempo de ser discutido com os trabalhadores em educação. O Sintero passou um mês fazendo seminários nas regionais, discutindo o conteúdo da proposta. O resultado é um projeto de lei com 109 artigos e muitos avanços importantes para a categoria. O novo plano cria o cargo único de professor e acaba com a dificuldade da elevação de nível. Depois de aprovada a lei, os professores vão mudar de classe de acordo com a formação. Outra vantagem para os professores é a incorporação da gratificação de unidade escolar. A jornada dos professores deve ser readequada para melhorar o desempenho. Para os técnicos administrativos, também serão garantidos muitos avanços. Um deles é a incorporação da gratificação de incentivo à educação e a possibilidade de acumular as gratificações de escolaridade, de 5% para ensino médio, 10% para ensino superior e 15% para pós-graduação. Alguns cargos vão mudar de nome e ainda há uma luta para criar a gratificação de conclusão do pró-funcionário. Embora o texto esteja concluído, a direção do Sintero ainda quer ter uma última rodada de negociação com o governador Confúcio Moura. O objetivo é garantir mais alguns direitos que não puderam ser discutidos com os técnicos. E mesmo depois de enviado à Assembleia Legislativa, o projeto de lei ainda comporta emendas antes de ser aprovado. E quando os servidores estaduais pensam que está tudo bem, o governo do estado solta uma bomba. Uma bomba em forma de decreto. Foi publicado no Diário Oficial do Estado um decreto que suspende pagamentos e pode atingir diretamente o bolso de todas as categorias. Os sindicatos, claro, reagiram e não vão permitir que os servidores sejam prejudicados. Este é o documento da discórdia. O decreto número 16.896, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 4 de julho. O decreto determina que todo e qualquer pagamento das secretarias deve antes ser encaminhado à Cefim. O ato do governador Confúcio Moura também suspende por 120 dias uma série de pagamentos como diárias. A edição desse decreto causou pânico entre os servidores de várias categorias. Os trabalhadores em educação estão preocupados com o pagamento da licença-prêmio em pecúnia e das gratificações. Os servidores da Polícia Civil estão preocupados com os adicionais que estão em negociação com o Palácio do Governo e deveriam começar a ser pagos nos próximos meses. Já os servidores da saúde temem não receber gratificações e diárias para viagem a serviço. O fato é que o decreto desagradou aos servidores e uniu os sindicatos.
Reunimos aqui todos os sindicatos para a gente ver com o governador, com os seus secretários, porque é o seguinte, até eles estão perdidos. Andamos conversando com alguns deles, mas eles próprios estão perdidos do que é realmente esse decreto e que nos trouxe assim, uma grande preocupação com respeito a isso, porque o servidor também ficam desesperados e procuram a gente, e nós temos que tomar uma providência. Então nós fizemos uma reunião hoje com todos os sindicatos para que nós possamos ter uma audiência com o governador e ele explicar definitivamente que realmente o que ele quer com esse decreto. Os rumores que está acontecendo, isso é na Assembleia Legislativa, nos corredores das secretarias, inclusive até no Palácio, é que o Estado não está bem das pernas, que pode acontecer atraso de salários. Isso não chega para a gente. Entendeu? Os secretários, os técnicos do governo não chamam a gente para conversar. E o governo tem que chamar o sindicato para conversar e expor o motivo, porque nós também podemos ajudar. Os sindicatos procuram os secretários para negociar e os secretários não dizem a realidade. Aí o que acontece? Termina negociando e não cumprindo. Nesta reunião de emergência realizada na quinta-feira, foram discutidas estratégias de luta para cobrar do governo a revogação do decreto. Os sindicatos devem entrar como medida jurídica para que o decreto seja declarado inconstitucional, justamente porque retira direitos já conquistados através de lei. Os representantes dos servidores querem tratar do assunto diretamente com o governador Confúcio Moura. Ninguém gostou do decreto, está todo mundo revoltado com a atitude do governo nesse posicionamento aí, de dar 120 dias de prazo aí para pagar esses que são vantagens dos servidores, e a gente entrou num acordo que esse dinheiro tem que sair de outras fontes, tá? Desses cargos de CDS, que cada dia que passa aumenta mais no governo, tá? O aumento dos valores do CDS também, que aumenta, que está onerando o caixa do Estado. Então não é tirando do couro do servidor que o governo vai resolver os problemas de caixa dele. Ele vai resolver o problema de caixa, retirando, cortando pela metade os valores do CDS, cortando pela metade a questão do servidor, dos CDS, tá? Dos CDS. Assim ele vai resolver o problema, não tirando do pouco que o servidor já tem para compensar essa má administração. Nós estamos aí discutindo principalmente a questão judicial, tá? Porque foi encontrada várias falhas nesse decreto, tá? De inconstitucionalidade, tá? Foi encontrada essas falhas. Então nós estamos discutindo aí se a gente vai implementar alguma ação judicial para derrubar esse decreto, ou mesmo chamando o governo para que ele explique, tá? Realmente o que ele quer nesse decreto, porque isso aí pegou todo mundo assim de surpresa, tá? Ninguém sabia desse decreto, foi pego de surpresa. Esperamos aí que, se ele não chamar a categoria, explicar o que realmente quer dizer esse decreto, os sindicatos unidos vão implementar uma ação judicial. O programa de hoje termina aqui. Se você quiser rever alguma das reportagens de hoje ou algum programa anterior, basta acessar o YouTube. E acompanhe os programas inéditos todos os sábados, às 9 horas da manhã, na Rede TV para todo o estado. Boa tarde e até lá! Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio: Sinter, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicer.
Asper, Sincentro, Simporo e CUT.